Salve Maria a todos, meu nome é Caio Batista e este é o canal Continuismo de Sempre. Hoje, a pedido de muitos seguidores, nós iremos reagir ao vídeo Porque Não Sou Continuista, do Lorenzo Lazarotto. Antes de tudo, eu gostaria de deixar claro que eu não tenho nada pessoal contra o Lorenzo. Eu não o conheço, apenas da internet, não sigo, não consumo seus materiais, o que aparece dele para mim geralmente é contra a minha vontade. Porém, eu já respondi um vídeo dele, onde ele fala sobre os mistérios luminosos, e já tive a oportunidade de conversar com ele no privado, pois ele me respondeu, né, no privado sobre esse vídeo, e percebi que é um rapaz muito educado, né? Ou seja, o que eu vou fazer aqui não é um juízo de valor sobre a pessoa dele, um ataque à pessoa dele, mas é uma resposta aos argumentos dele. E para deixar claro, é a primeira vez que eu estou assistindo esse vídeo, eu não assisti antes, ou seja, eu irei assisti-lo pela primeira vez e reagir ao vídeo junto com vocês. Eu também não sei quais serão os argumentos dele, mas irei fazer aqui, de forma bem simples, uma análise geral, irei pontuar aquilo que eu achar necessário. Então vamos ao vídeo. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque tratar desse tema, ou seja, da posição que nós devemos ter em face da atual crise na igreja, que sem dúvida é a pior que a igreja já atravessou ao longo dos 2000 anos da sua história, e da fonte imediata dessa crise, que é o Concílio Vaticano II, é mexer num vespeiro. Ainda mais no nosso contexto em que nós vemos aqui no Brasil tantos influenciadores e mesmo padres que até usam batina e se apresentam como conservadores, atacando de forma sistemática os grupos que procuram defender a tradição católica. E, por exemplo, nós vemos aqui recentemente todas as polêmicas envolvendo sacerdotes e leigos atacando o Centro Dom Bosco, não apenas por conta da publicação do livro Os Erros do Catecismo Moderno. E falando dos erros do Catecismo Moderno, aqui no nosso canal nós temos uma playlist de vídeos que ainda está sendo elaborada em resposta aos capítulos deste livro. Eu li o livro e estou fazendo uma série de respostas sistemáticas e detalhadas sobre este livro, que é um livro péssimo, mal escrito, mal elaborado, mal argumentado, enfim. Qualquer pessoa que lê consegue entender que esse livro é um verdadeiro lixo, né? E aqui eu não estou nem ofendendo o autor, mas sim o conteúdo do livro. Então, se você quer saber as respostas a esse livro, entre aqui no meu perfil, na playlist chamada Refutação ao livro Erros do Catecismo Moderno. Lá você encontrará os vídeos que já foram feitos e em breve sairá novos vídeos. E se você não é inscrito no canal, então já se inscreva e ative as notificações para que você não possa perder nenhum vídeo em refutação a esse livro, que infelizmente, com toda sinceridade, eu tenho que dizer que é um verdadeiro desserviço à Igreja Católica. Mas vamos continuar. Se aproveitando da publicação desse livro para atacar tanto o Centro Dom Bosco quanto outros grupos que buscam defender a tradição em face das inovações que se introduziram no seio da Santa Igreja pelos modernistas a partir do Concílio Vaticano II. E diante de... O primeiro problema que eu vejo aqui é essa típica argumentação tradicionalista de colocar a tradição em contraposição à Igreja. Já disse isso algumas vezes e repito, né? E se tem uma coisa que é mais antitradicional no meio católico, é esse tipo de coisa, né? Ou seja, da mesma forma que os protestantes pegam a Bíblia isoladamente e dizem, olha, a Igreja Católica é contrária à Bíblia, ensina erros que a Bíblia condena, etc, etc. Da mesma forma, os tradicionalistas fazem isso com a tradição, né? Eles criam uma suposta tradição, que essa tradição que eles defendem, ela nem existe, né? Porque não tem como uma tradição estar contrária ao magistério, porque o próprio magistério já se intitulou diversas vezes, isso é a doutrina católica, que o magistério é o único e autêntico intérprete da revelação. E a revelação aqui se entende tanto a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus escrita, quanto a Sagrada Tradição, que é a palavra de Deus transmitida oralmente. Então, se a Igreja é a única fiel e autêntica intérprete desse depósito de fé, que inclui a tradição, é absurdo você dizer que a Igreja e a tradição estão em lados opostos, né? Ou que um concílio ecumênico aprovado pelo Papa e pelos bispos do mundo inteiro está contrário à tradição de sempre da Igreja. Isso é, basicamente, dizer que a Igreja falhou na sua missão e que o Espírito Santo falhou em assistir a Igreja com carisma da infalibilidade e que a Igreja defeccionou, né? Ou seja, a Igreja não é mais indefectível quando ensina a todos os fiéis. Vamos continuar. Tantos ataques, eu procurei não entrar de início nessa polêmica porque é muito triste que nós vemos aqui no Brasil leigos, sacerdotes brigando e se criticando mutuamente, mas chega um ponto em que é necessário reafirmar a posição do meu canal e do meu apostolado, que é a posição pública que eu mantenho desde a fundação do canal em face da problemática da crise na igreja, mas que se temos tantos ataques em relação à tradição e aos grupos tradicionais, é importante que os grupos tradicionais mais uma vez explicitem aquilo que acreditam e aquilo que defendem, e é isso que eu quero fazer no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, esse aqui não é um vídeo de apologética. Eu não vou sentar aqui e começar a debater, por exemplo, sobre os erros que estão presentes no catecismo moderno, questionar se filosoficamente é possível dizer que católicos, judeus e maometanos adoram ao mesmo Deus, ou se a expressão a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica significa que a Igreja de Cristo é essencialmente e fundamentalmente a Igreja Católica, enfim. Esses debates... Bom, ele fala claramente aqui que não vai entrar nesses detalhes, né?
e isso tá tudo bem, porque o objetivo do vídeo dele é outro, mas eu dei uma pausadinha aqui só para você saber que eu falo sobre esses detalhes aqui no perfil aqui no canal do YouTube, né? E no meu perfil do Instagram, @continuismo_de_sempre, eu já respondi a todos esses questionamentos. A questão do subsistir, a própria questão do catecismo, como eu bem comentei. Todos esses questionamentos que os tradicionalistas levantam contra a Igreja Católica e contra o Concílio Vaticano II, eu respondo apologeticamente aqui no meu canal. Então, se você não é inscrito, novamente eu peço que você se inscreva e também ouça o outro lado, né? Vamos lá. Tem uma certa importância, mas não são o ponto principal envolvendo as problemáticas de tradicionais e continuistas hoje. Vamos falar o português bem claro, pessoal. A esmagadora maioria dos debates que você encontra na internet são discussões entre duas pessoas que já têm as suas posições pré-definidas e não necessariamente aderiram a esta ou aquela posição por uma convicção racional motivada por princípios, mas muitas vezes é simplesmente por preferência, por paixões, por interesse, por dinheiro, para conseguir vender cursos que atraiam mais pessoas, por exemplo, e que lançam esses argumentos nos seus debates e discussões para ver se conseguem confundir o adversário e granjear o apoio da opinião pública católica. Conseguem os aplausos da plateia. Só que o que... Bom, eu discordo desse ponto, né? Ele generaliza, né? Dizendo que a maior parte desses influenciadores não defendem porque tem convicção, blá blá blá, mas por um jogo de marketing, de querer arrecadar dinheiro, etc. Isso pode ser dito também do outro lado, né? Isso também pode ser dito, né, do canal de pessoas que defendem o tradicionalismo, que tem milhares de inscritos, né? O meu canal aqui é um canal recente, onde eu não tenho monetização nenhuma, onde eu não vendo curso nenhum, pelo contrário, eu até dou curso de graça, né, que eu já fiz a respeito do protestantismo, etc. Mas aqui no meu perfil eu posso dizer com clareza, sem medo de errar, diante de Deus, eu digo isso porque é a verdade, que o meu trabalho aqui foi sempre motivado por uma simples e fiel obediência à igreja e uma real convicção de que a verdade está na Igreja Católica. Ora, eu não posso dizer que eu estou aqui porque eu quero monetização, quero dinheiro, quero fama, etc. Até porque eu tenho consciência de que a igreja, isso é um dogma de fé, a igreja é indefectível. E quando você sabe que a igreja é indefectível e você vê pessoas de diversos grupos atacando essa igreja, querendo impor a essa igreja um erro, uma heresia, etc., você se sente ofendido como católico. Eu acho que todo católico que realmente é católico e crê na igreja se sente ofendido quando a igreja é atacada. Isso acontece quando ela é atacada por protestantes, isso acontece quando ela é atacada por ortodoxos, isso acontece quando ela é atacada por qualquer pessoa. E ainda mais pessoas que se dizem católicas e começam a atacar a igreja, o Papa, o concílio, que é uma postura nada católico, né? E por conta da nossa fé no sagrado magistério da igreja, na assistência do Espírito Santo, é um insulto para qualquer católico ter que ouvir coisas desse tipo em relação à igreja, né? E esse, pelo menos, é a minha motivação de estar fazendo esse apostolado, e eu acredito que é a motivação da maioria das pessoas que eu conheço, né? Pelo menos do grupo e da bolha que eu faço parte. Se tem alguém mal intencionado, se tem alguém querendo vender curso, etc., eu não sei, não posso dizer, porque caso contrário eu estaria caindo num juízo temerário, né? Então, né, só comentando essa parte, que eu acho que essa crítica dele é um pouco infundamentada também, e apela muito pro lado pessoal, e não para a argumentação propriamente dita. Só que o que isso acarreta? É o seguinte, discussões onde pelo menos um dos debatedores perde o mais elementar contato com a realidade, repetindo argumentos completamente vazios, se esquivando das refutações que recebe simplesmente porque não aceita abandonar a posição que já definiu a priori. E aí vem o lado do continuismo. Nós chegamos no mundo fantasioso dos continuistas, onde, por exemplo, há pessoas que chegam ao ponto de dizer que não há nenhum problema no documento Fiducia Supplicans do Dicastério para a Doutrina da Fé, que autoriza bênçãos a pares do mesmo sexo, sob a alegação de que a bênção é para as pessoas e não para a união pecaminosa. Bom, isso é muito interessante ele ter citado esse documento, né? Porque, como eu já disse, meu canal aqui é exatamente em defesa da fé católica, então eu tenho vários vídeos gravados respondendo a esses ataques. E aqui no nosso perfil, no nosso canal do YouTube, nós também temos um vídeo somente sobre o documento Fiducia Supplicans. E a maior parte das pessoas que eu conheço, eu posso dizer 99% das pessoas que eu conheço que criticam o documento Fiducia Supplicans, não leram o documento. E o que sabem sobre o documento foi o que ouviram falar em jornais, na televisão, na mídia, em até sites católicos por aí. Então ouviram falar sobre o documento, não leram e tiraram conclusões precipitadas. Eu desafio a você que está me assistindo, e ao Lourenço Lazarotto também, que assista um vídeo que eu tenho aqui no canal respondendo e explicando a Fiducia Supplicans. E depois de assistir esse vídeo, de ler o documento inteiro, eu peço que tragam a público quais são os erros, heresias, os erros de moral, os erros contra a fé, contra a doutrina, contra a tradição, que supostamente o documento possua. Traga a público que a gente pode discutir sobre o assunto, né? Então, se você quer saber de fato o que o documento ensina, eu sugiro que veja o vídeo antes de opinar, né? Porque esse vídeo aqui é muito bom. Inclusive, pessoas
que possuíam um pensamento crítico e até tradicionalistas, que eram contrários a esse documento, que eu conheço, eu mandei o vídeo, olha, assiste isso daqui, depois você me diz a sua opinião. Eles falaram para mim, olha, Caio, de fato, eu não acho que seja um documento bom, mas do que você disse, do que você mostrou do documento, eu não posso dizer que ele contém nada contrário à fé e à moral. Tradicionalistas me deram esse feedback depois de assistir esse meu vídeo, então eu peço também que você assista, porque será de muita utilidade. Temos padres que usam batina, se apresentam como conservadores, ostentam doutorados e dizem defender a fé, dizendo que não tem nenhum problema no fiducia supplicans. Quer dizer, diante de pessoas assim, a própria ideia de um debate doutrinário é perda de tempo. E por quê? Porque uma pessoa dessa já tem uma posição fundamentalmente pré-definida, que no caso é de, a priori, aceitar incondicionalmente todos os escândalos e todas as abominações promovidos pelo alto clero da nossa época, sabe-se lá por que motivos, que ambições, seja por conta de carreira ou qualquer outra coisa nesse sentido, que pura e simplesmente desviam o olhar dessas abominações que tomaram conta da igreja. E dizem, não tem nenhum problema nisso. Agora, por isso o continuismo é desprezível, por isso eu desprezo o continuismo. Mas o que eu entendo aqui pela palavra continuismo? Bom, ele despreza o continuismo porque ele acredita que na visão dele, na interpretação dele, de um documento que eu não sei se ele leu, eu estaria aqui supondo que ele tenha lido, né, supondo a honestidade intelectual dele, coisa que ele não faz ao nosso lado, né? Ele supõe que nós defendemos o documento por causa de interesses pessoais, de interesses financeiros, etc., o que já seria um juízo temerário um pouco complicado, mas eu vou supor a boa vontade do Lorenzo, eu vou supor que ele tenha lido o documento, ele não apresenta aqui, como ele mesmo disse que não ia apresentar, os argumentos por que o documento é herético. Eu sugiro aqui que ele faça aqui um outro vídeo explicando e refutando, se ele já fez, eu não sei, o porquê que esse documento é errado e qual é o erro dele. Porque quando nós estamos diante de um documento do magistério, isso aqui é uma coisa básica para católico, né? Um documento do magistério ordinário, autêntico do Papa, ele tem uma autoridade. Ele exige um assentimento e um obséquio religioso da vontade e da inteligência. Então, que em resposta ao que ele falou, eu não sei por que eles defendem esse documento, aceitam de cara o que a igreja diz, exatamente porque a doutrina da igreja já nos diz que os pronunciamentos do magistério ordinário exigem do fiel um obséquio religioso, assentimento da inteligência e da vontade. Ponto. É por isso. Se existe nesse documento coisas que precisam ser melhoradas, coisas que precisam ficar mais claras, etc., isso é com autoridade eclesiástica. A crítica nesse sentido pode ser até válida. Olha, esse documento deixou essa brecha aqui, poderia ser mais preciso aqui, acolá, etc. Porém, atacar o documento já de antemão como sendo heterodoxo, herético, contra a moral, contra a fé, né, é um pouco temerário vindo de um leigo, né, que está diante de um documento papal, um documento magisterial, que por si só tem autoridade, né, porque não se trata simplesmente de um pronunciamento, se trata de magistério autêntico do Papa. Para continuismo. É não só a tentativa de defender as inovações provenientes do Concílio Vaticano II, mas, sobretudo, a negação rotunda e cabal de que a Igreja se encontra na pior crise já vista ao longo de toda a sua história. Esse é o... Olha, eu como continuista posso afirmar, e não vejo nenhum continuista, pelo menos a maioria que eu conheço não nega, que a Igreja de fato enfrenta uma crise. Mas a Igreja enfrenta uma crise desde que ela existe. Desde que a Igreja existiu, desde que a Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, desde o dia de Pentecostes, por exemplo, a Igreja passa por crises. E essas crises vão tomando novos corpos, né, novas formas ao longo dos séculos, né, com as heresias que vão surgindo, com os problemas culturais, sociais, doutrinários e etc., filosóficos, enfim. E de fato existe uma crise nesses nossos últimos tempos, porém, eu não sei se é a ideia do Lorenzo, né, associar essa crise ao Concílio Vaticano II, parece que é, mas essa crise ela vem antes do concílio, né? A teologia modernista, né, a heresia modernista, melhor dizendo, ela vem já de pontificados como Pio IX para cá, né? Então não é uma coisa proveniente do concílio, é uma coisa que surgiu antes do concílio e foi tomando corpo durante e após o concílio. E por causa desse boom, dessa ascensão, né, que essa crise modernista teve durante o concílio e no pós-concílio principalmente, os tradicionalistas são tentados a dizer que essa crise aconteceu por causa do concílio. E foi o concílio que deu margem para essa crise, para o modernismo, etc. Sendo que não é bem assim, né? Não é bem assim, até porque, se a gente for dizer isso, nós teremos que dizer também que o Concílio de Trento falhou em refutar os protestantes, porque o protestantismo não parou de crescer depois do Concílio de Trento. Continuou crescendo como nós vemos até hoje, né? Então, supor que um concílio ecumênico, aprovado pelo Papa e pelos bispos do mundo inteiro, ensina o erro só porque nós estamos vivendo uma crise, nós então teremos que abolir quase todos os concílios ecumênicos, né? E todos eles passaram por crises. E todo concílio, né, ou a maior parte dos concílios, para quem entende um pouco de história da igreja, saberá que durou pelo menos 100 a 200 anos, né, de controvérsias até que o concílio fosse de fato pacificado, né? E isso acontece desde que a igreja existe. Então, atribuir a culpa da crise ao Concílio Vaticano II é, mais uma vez, né,
duvidar da assistência do Espírito Santo e possivelmente flertar com aquela heresia, né, que prega que a igreja defeccionou. A indefetibilidade da igreja é um dogma, e por isso que eu digo que o tradicionalismo é uma heresia. É uma heresia porque cai nesse erro de acreditar que a igreja defeccionou. O pecado da negação da verdade conhecida como tal. Veja, se você que está me assistindo acompanha o meu canal, se você não se considera um tradicional, tudo bem. Se você, por exemplo... Não, nós somos tradicionais, né? Todo católico é tradicional porque todo católico crê na tradição. O que nós não somos é tradicionalista, que é uma vertente principalmente difundida por Marcelo Lefebvre, que é herética e condenada já pela igreja oficialmente, principalmente por São João Paulo II e os papas posteriores. Eu tenho muitos inscritos que gostam da missa tridentina, mas ao mesmo consideram até que ela é mais piedosa que a missa nova, mas ao mesmo tempo não vem problemas numa missa nova bem celebrada. Sim, eu frequento a missa tridentina e também frequento a missa nova. Sou de uma paróquia de missa nova, na minha diocese tem missa tridentina, ao qual eu frequento, e a missa é a mesma, o rito é diferente, mas a missa é uma só, porque missa não existe duas, missa só existe uma, que é o sacrifício incruento de Cristo. Conhecem que houve muitos problemas trazidos após o Vaticano II, mas de fato é um concílio. É uma coisa muito delicada tratar desse tema. Que questionam, por exemplo, como que é possível chamar João XXIII ou Paulo VI de santos, mas foram canonizados. E aí, como que a gente se porta em relação a isso? Gente, se essa é a sua posição, eu respeito por inteiro. Eu respeito as suas inquietações. Várias vezes aqui no meu canal eu recomendo livros que tratam desses temas, como Iota Uno, como O Reino se lança no Tibre, como o Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita, como as considerações sobre o Ordo Mistis de Paulo VI, que agora foram publicadas em 2 volumes separados. Mas enfim, isso é uma coisa. E não se enquadra aqui no que eu desprezo enquanto continuismo. O que eu desprezo é esse pessoal que, por exemplo, vem criticar a teologia da libertação, que cá entre nós, vamos falar o português claro hoje. Você vê pessoas que toleram todo tipo de heresia dentro da igreja, que toleram a pseudo-piedade protestante que invadiu as fileiras dos ambientes católicos, por exemplo, nos grupos carismáticos, as tendências judaizantes presentes no caminho neocatecumenal, mas que criticam com unhas e dentes a teologia da libertação e sabe-se lá por que escolheram essa vertente do modernismo como um espantalho para atacar, ao mesmo tempo que estendem os braços e às vezes até praticam essas outras vertentes do modernismo, como por exemplo o carismatismo. Mas eu critico esses continuistas que, criticando a teologia da libertação, que criticando por exemplo Frei Beto ou Leonardo Boff, tem a falta de vergonha na cara de reconhecer que a fonte, não só da teologia da libertação, mas de todos esses erros presentes dentro da igreja hoje, vem do Concílio Vaticano II. Olha só, né? Mais uma vez, aquilo que eu tinha dito, culpar o concílio por erros que já nasceram antes dele. Agora ele faz uma falsa equivalência aqui entre teologia da libertação e RCC, né? Gente, o problema do tradicionalismo é muito simples, né? É um problema, como qualquer outra heresia, como qualquer outro cisma, que coloca a opinião pessoal e o gosto pessoal acima do que a igreja dispõe. Eu não sou carismático, eu não possuo uma espiritualidade carismática, eu não faço parte da renovação, não faço. Inclusive, eu possuo uma espiritualidade bem mais tradicional. Eu tenho certas dificuldades com algumas coisas que acontecem dentro da renovação, exatamente por ter vindo do meio protestante. Mas como católico, é aquilo que nós dissemos. A partir do momento que você coloca o seu gosto pessoal para julgar o que a igreja deve ou não deve aceitar, você está tirando a assistência da igreja, que é dada pelo Espírito Santo, e colocando sob a sua própria opinião, sob o seu próprio poder de juízo. Esse é o problema. Por que os continuistas, como eu faço, criticam a teologia da libertação, condenam Frei Beto, Leonardo Boff e etc? Porque a igreja os condenou. Por que continuistas como eu aceitam a RCC, não criticam a RCC, por mais que possam ter ali abusos que precisam ser corrigidos, e isso, né, até os papas reconhecem, até o Papa Francisco já chamou a atenção, de certa forma, num evento de alguns carismáticos, que não deve ser como uma escola de samba, né, mas devem ser católicos na sua plenitude, etc. Muitas coisas devem ser corrigidas. Mas por que eu não ataco a renovação? Porque a renovação é uma espiritualidade reconhecida pela Igreja Católica, e, portanto, é a Igreja que deve julgá-la. Se a Igreja aceita essa espiritualidade, reconhece nela os seus frutos e a aprova e a permite, quem sou eu, no alto da minha insignificância, para dizer que a renovação carismática é ruim, é protestante, é isso, é aquilo outro, né? Inclusive, muitos desses tradicionalistas de internet hoje se converteram pela renovação e hoje cospem no prato que comeu. Eu não me converti pela renovação, mas eu não preciso pegar a minha espiritualidade tradicional e atacar a renovação e dizer que a igreja está errada em aprovar a renovação. O continuista, a diferença do continuista para o tradicionalista é essa. Enquanto o tradicionalista vai julgar o que a igreja deve ou não deve fazer, o que a igreja deve ou não deve aceitar com base no seu gosto pessoal, na sua própria espiritualidade, o continuista pratica a virtude da humildade em relação à igreja. Eu posso não gostar da espiritualidade carismática como eu não gosto, mas eu não vou condená-la porque isso não me compete. Isso não está sob o meu poder. Eu não sou o magistério da igreja. Não está sob o meu poder dizer o que é bom, o que é ruim, o que é aprovado, o que não é.
Trazer para o juízo pessoal esse poder de julgar o que é bom e o que não é simplesmente descartar o poder do magistério e se colocar no lugar do magistério. Essa é a diferença entre nós, continuistas, e os tradicionalistas. É a virtude da humildade. É saber se colocar no seu devido lugar. É saber quem é você na fila do pão. Se a igreja condena o tradicionalismo, como de fato condena, eu estarei contra o tradicionalismo. Se a igreja condena a teologia da libertação, como de fato condena, eu estarei contra a teologia da libertação. Mas se a igreja não condena a renovação carismática, que é uma espiritualidade que eu não me adequo, que eu não sou compatível com ela, eu posso viver a minha espiritualidade fora da renovação, sem precisar atacar a renovação. Pois eu não tenho esse carisma, eu não tenho essa autoridade de apontar o dedo e dizer o que é bom e o que não é para a Santa Igreja Católica, que é a competência única e exclusiva do magistério. Perceba que o modus operandi dos tradicionalistas é realmente se colocar num posto que eles não têm autoridade para estar. É tomar para si um poder que eles não possuem. Então sim, eu posso muito bem criticar o tradicionalismo e ao mesmo tempo criticar a teologia da libertação. Não porque eu não gosto de um ou não gosto de outro, mas porque a igreja assim faz. E para onde a igreja vai, eu vou atrás, eu obedeço, eu aceito, eu acato, e aquilo que a igreja rejeita, eu também rejeito. Ah, mas você tem uma obediência cega ao Papa. Mas primeiro, quem te disse que a obediência cega é algo ruim? Já se espalhou esse jargão por aí, né? Obediência cega, obediência cega, obediência cega. Mas pera lá, o que seria uma obediência cega? A obediência cega, segundo os próprios padres da igreja, os santos, doutores, ela é uma virtude. São Luís Maria Grão de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria, pontua a obediência cega como uma das virtudes da Virgem Maria, que nós deveríamos copiar. O que é a obediência cega, afinal de contas? É a obediência da fé. Você pode não entender, você pode não compreender, você pode não ter todas as explicações racionais possíveis, mas você obedece e crê pela autoridade de quem revela. A nossa obediência a nosso Senhor Jesus Cristo é uma obediência cega. Por mais que muitas coisas da doutrina católica podem ser compreendidas à luz da razão natural, muitas outras são compreendidas meramente pela fé. Coisas que nós não vemos, não conseguimos atingir com a nossa razão, mas nós aceitamos pela autoridade de quem revela, como a Santíssima Trindade e tantos outros dogmas de fé, a união hipostática de nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Nós não sabemos explicar como isso ocorre, mas nós cremos porque isso é um dado de fé. Mas como que você crê na Trindade e na união hipostática de Cristo? Tem muitos protestantes que pegam a Bíblia, leem a Bíblia e dizem que isso não existe. Se você crê na Trindade, na união hipostática de Cristo, é porque a igreja, nos seus concílios ecumênicos, no seu magistério, disse, olha, isso aqui é parte do depósito de fé, isso é revelação de Deus, isso deve ser crido com fé católica e divina. Então a nossa obediência às doutrinas de fé vem primeiro de Deus que revela e depois da igreja que transmite. Se nós não cremos na igreja, se nós não temos uma obediência cega à igreja, a partir do momento que a igreja diz, é assim que deve ser, nisso que se deve crer, se você não tem essa adesão filial à igreja, você consequentemente corre o risco de rejeitar a própria revelação de Deus. Porque a revelação de Deus não se conhece sozinho, em muitos aspectos só se conhece através da igreja, que recebeu autoridade para explicá-la, para transmiti-la, para conservá-la. O magistério da igreja é essencialmente necessário para que nós tenhamos a fé íntegra. Pois caso a igreja não fosse necessária, caso o magistério não fosse necessário, nós poderíamos chegar à revelação de nosso Senhor Jesus Cristo sem precisar do magistério. E é isso que faz os protestantes, é isso que faz aqueles hereges que estão fora da igreja. Infelizmente é isso que acaba sendo feito também por parte dos tradicionalistas, quando eles acabam sendo contrariados pela igreja. Quando eles não gostam de algo, a igreja vai lá e aprova. Eles não param e pensam, veja, deixa eu ver se a minha opinião não está equivocada. Pelo contrário, eles já apontam um dedo e dizem que a igreja está errada. Bom, se nós não podemos confiar na igreja hoje, por que nós poderíamos confiar na igreja no passado? Qual a diferença da igreja de hoje para a igreja do passado? A assistência do Espírito Santo diminuiu? A igreja deixou de ser igreja? A revelação deixou de ser segura? Bom, é isso que se deve ser perguntado. A obediência cega é uma virtude, é a obediência da fé. Nós obedecemos pela autoridade de quem revela. E a igreja tem a autoridade de transmitir fidedignamente e de interpretar autenticamente o depósito da fé. Que tem a cara de pau de sustentar que o Concílio Vaticano II de algum modo foi benéfico para a igreja. Porque uma coisa que eu entendo perfeitamente é você vir aqui e dizer, Lorenzo, olha, a gente sabe que o Concílio Vaticano II trouxe confusão, trouxe muitos maus frutos, mas foi aquilo que foi feito a partir do concílio, os modernistas raptaram o concílio, tudo bem, nós podemos inteiramente conversar a partir dessa sua visão. Agora, sustentar que o Vaticano II foi bom para a igreja, ao mesmo tempo que não se assumir como herege modernista, é muita hipocrisia, pessoal, Bom, aqui é bem triste o posicionamento do Lorenzo, porque ele diz assim, se você tem críticas ao concílio, se você concorda com o meu posicionamento, por mais que discorde da forma como nós agimos, nós podemos conversar. Tá tudo certo. Eu respeito o seu posicionamento desde que você seja crítico ao concílio e à igreja. Mas se você for um continuista e acreditar que não houve nenhum tipo de ruptura, nós não podemos conversar porque você é um herege, você é um modernista e não reconhece isso.
Você só pode ser meu amigo, você só pode conversar comigo, você só pode dialogar comigo se você disser que você aceita a heresia que é ensinada pela igreja, pelo concílio, se você se reconhecer como um herege. Ou seja, essa argumentação é pífia, né? É ridícula, porque o que ele está dizendo aqui é que a única opinião aceitável é aquela opinião que é crítica ao concílio. Se você tem uma opinião favorável ao concílio, interpreta o concílio como o próprio magistério pede, né? São João Paulo II e Bento XVI disseram categoricamente no seu próprio magistério que se deve interpretar o Concílio Vaticano II em continuidade com a tradição. Mas não, se você faz isso, você é um modernista herege e você não pode dialogar comigo. Ou seja, basicamente o que o Lorenzo está dizendo aqui é o seguinte: eu só aceito trocar ideias e dialogar com quem concorda comigo na crítica à igreja. Que tipo de diálogo é esse, né? Então, se você quer entender e se submeter ao magistério de forma fiel, você até pode, desde que você concorde com ele que o magistério ensina heresia e se assuma como um herege. Não faz sentido nenhum. É muita falta de vergonha na cara. Quando a gente vê pessoas que, seja por covardia, seja por carolice, seja por uma compreensão inadequada de como deve ser a postura dos católicos em face das autoridades eclesiásticas, defender o documento Fiducia Supplicans, com os mesmos argumentos furados do Túcio, que as bênçãos não são para união pecaminosa, mas só para as pessoas, é muita falta de vergonha na cara e falta de temor de Deus. Você percebe que não importa o que o Papa diga, não importa o que o prefeito do dicastério diga, não importa quem escreveu o documento e quem aprovou, que foi o próprio Papa, como ele interprete. O que vale é a minha interpretação. Se o Papa diz, olha, não se pode abençoar a união homossexual, mas eu acho que o documento está aprovando isso, então, a minha opinião está acima da interpretação do Papa sobre um documento que o próprio Papa aprovou. Você percebe a soberba nesse tipo de fala? Você percebe que eles só aceitam o magistério se o magistério concordar com a interpretação deles? Isso aqui é protestantismo puro, gente. Isso aqui é protestantismo puro. São Pio X vai dizer que nós temos que ter uma só mente, um só coração com o Papa. Temos que estar unidos de mente e coração com o Santo Padre. Então, se o Papa ele propõe uma doutrina e uma interpretação para aquela doutrina, e eu, por meus motivos e gostos pessoais, acho que aquela doutrina não se coaduna com a tradição, eu acabo ficando apenas com a minha opinião. Então aqui é o mesmo modo operandi dos protestantes, que aceitam a interpretação do magistério até onde essa interpretação concorda com a sua interpretação. São cegos guiando outros cegos, que vão todos cair no mesmo abismo, os leigos e os sacerdotes que olham para isso daí e dizem, é simplesmente uma enculturação amazônica, essa é a Nossa Senhora da Amazônia, não é a Pachamama, a grande mãe terra adorada pelos índios, é só uma representação mariana enculturada, pelo amor de Deus, pessoal. Bom, sobre a Pachamama nós temos um vídeo aqui também no perfil, mas o que é interessante observar essa confusão que os tradicionalistas fazem, isso é muito comum de ver no meio tradicionalista, é que ele coloca no mesmo patamar, né, na mesma crítica, duas coisas com pesos extraordinariamente diferentes. Ele vai colocar na mesma crítica um documento oficial da igreja, uma declaração oficial aprovada pelo Papa, com poder e autoridade de magistério autêntico, que é a Fiducia Supplicans, e o Concílio Vaticano II, que é o supremo magistério da igreja, como o próprio concílio se intitula. De outro lado, ele vai colocar na mesma linha, como se tivesse o mesmo peso, atos, por exemplo, como o ato que aconteceu lá no Vaticano, da Mãe Terra lá, daquele ritual indígena, etc. Ele vai colocar esse ato, que para ele é a Pachamama, né, que ele defende que aquilo ali é um ato de idolatria, por mais que o Papa já tenha dito que isso nunca foi um ato de idolatria, mas ele vai botar isso daqui, que não vincula em nada a fé dos fiéis, que não tem peso de autoridade nenhuma quanto à questão doutrinária, os fiéis não precisam acatar isso daqui, não precisam concordar com isso daqui, não precisam ter adesão nenhuma a isso aqui não se trata de um ato magisterial, mas de um ato pessoal que aconteceu no Vaticano, aprovado ali pelo Papa, etc., mas que qualquer católico pode discordar, né, que não está dentro do depósito da fé. Ele vai pegar isso daqui, o concílio e um documento oficial da igreja, e colocar no mesmo nível. A crítica dele se direciona igualmente para essas duas coisas, como se tivessem o mesmo peso. Esse é um dos principais erros do tradicionalismo. Porque eles pegam uma crítica que pode até ser uma crítica válida, como, por exemplo, essa questão da suposta Pachamama, etc., por mais que existam explicações que nós podemos adotar e enxergar aquilo ali de forma benéfica, benevolente, que é a primeira posição que o católico deve ter, mas por mais que aquilo ali possa ser criticável, né, porque se trata de um ato pessoal do Papa, etc., colocar isso na mesma crítica e rejeitar da mesma forma que você faz com o concílio ecumênico e com o documento do magistério é completamente desproporcional. É, no mínimo, uma falta de conhecimento grave dos níveis de autoridade, dos atos e dos pronunciamentos do Romano Pontífice. E uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento para saber distinguir esses dois atos não tem capacidade alguma para dizer se um concílio ecumênico tem uma heresia ou não.
Pelo amor de Deus, não é só com a revolução na esfera da sociedade temporal que nós chegamos no ponto de precisar demonstrar com argumentos e documentos que a grama é verde, ou que, por exemplo, homem é homem e mulher é mulher. Dentro da crise na igreja, nós chegamos no ponto de precisar demonstrar que isso da Pachamama, por exemplo, é um culto pagão. E só para complementar, gente, você aceitar o Concílio Vaticano II, você aceitar os documentos dos papas, inclusive a Fiducia Supplicans, não tem relação alguma de você aplaudir, concordar ou gostar do evento da suposta Pachamama. Essa falsa equivalência que o Lorenzo faz não tem nada a ver com continuismo. Você pode muito bem ser continuista, interpretar o concílio, interpretar os documentos papais que são de fato magistério autêntico, etc., à luz de toda a doutrina católica, à luz de toda a tradição, e ao mesmo tempo ser crítico, né, do evento da suposta Pachamama, né? Assim como outros que talvez ele vai citar aqui, como é o Encontro de Assis, né, e etc. Você não precisa, né, abandonar o continuismo, abandonar um concílio, rejeitar um concílio para ser crítico desses atos privados dos papas, né? Então, essa falsa equivalência, né, é algo bem típico do tradicionalismo. Temos católicos que se deparam com declarações como essa e que tentam de algum modo justificar o que disse o Papa Francisco. Le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Qualcuno schi, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. Understood? Na época que ele disse essa blasfêmia escandalosa, eu ouvi gente nas redes sociais tentando dizer que realmente sim, o Papa está certo. Todas as religiões apontam para Deus, no sentido de que há elementos verdadeiros da lei e da moral natural presentes em todas elas, como se essas religiões não fossem outra coisa senão caminhos de perdição. Afinal, não existe mal absoluto, não existe nenhuma religião ou nenhuma ideologia que contenha em si a mentira e o mal absoluto. O próprio satanismo contém vários elementos de verdade, como por exemplo, o da existência do demônio, seja enquanto entidade, seja pelo menos enquanto um símbolo, mas enfim, é uma verdade, o demônio existe e Deus existe. Agora, isso quer dizer... Bom, sobre essa questão da fala do Papa Francisco, eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E novamente você vê uma falsa equivalência, né? Para rejeitar o Concílio Vaticano II, para rejeitar as falas dos papas, os documentos dos papas oficiais, o magistério papal após o concílio, ele faz uma apelação para atos privados dos papas que não possuem nenhum tipo de peso magisterial, que não possuem nenhum tipo de vínculo para as consciências dos fiéis católicos, como se fossem do mesmo nível, do mesmo peso. Ou seja, eu rejeito o Concílio Vaticano II porque o Papa Francisco falou isso daqui naquele evento. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O Concílio Vaticano II fala isso? Beleza, vamos supor que de fato que o Papa esteja falando seja errado. Coisa que eu acho que nós conseguimos interpretar de forma muito benéfica, né? Tanto é que no vídeo que eu citei aqui, eu mostro que dá para ser compreendido completamente de acordo com o que o próprio catecismo ensina, e etc. Mas vamos supor que de fato essa fala do Papa seja errada, herética, etc. O que isso tem a ver com o Concílio Vaticano II? O que isso tem a ver com o magistério oficial dos papas naquilo que eles ensinaram a toda a igreja? Então você percebe que para os tradicionalistas eles acabam caindo naquele erro de que o Papa, para ser legítimo, para que nós devamos obedecer o seu magistério, ele tem que ser indefectível em todos os aspectos. Para que eu ouça o que o Papa fala no seu magistério a toda a igreja, eu tenho que concordar absolutamente com todos os atos que ele faz de forma privada ou de forma pessoal, num evento, numa entrevista, ou numa palestra, ou o que seja, né? Se o Papa falar alguma coisinha que possa estar equivocada, logo eu rejeito tudo aquilo que ele ensina dentro do seu magistério autêntico. Percebe essa falsa equivalência? Essa comparação totalmente absurda de uma coisa que não tem necessariamente relação com a outra? E com base nisso ele quer refutar o continuismo, né? Então veja, ele faz aqui uma comparação meio absurda entre o satanismo, etc. Uma coisa que ele cai num erro grave aqui também é tentar supor que as falsas religiões são totalmente ruins e não existe nada de verdadeiro nelas. O que é falso, né? Toda heresia, todo cisma, toda falsa religião, para que ela possa ser atraente, para que ela possa ser, ter um mínimo de credibilidade, né? Isso é algo que é natural, que qualquer mentira para, de fato, enganar alguém, ela deve ter algum fundo de verdade. Então essas falsas religiões, elas sim têm elementos de verdade. E isso é óbvio. Você não tem coisas somente absolutamente mentirosas nessas religiões. Você tem coisas verdadeiras, você tem pontos verdadeiros. Esses pontos serão de maior ou menor grau. E por isso que o diálogo ecumênico, interreligioso, eles são de maior e menor grau.
o diálogo ecumênico entre cristãos não é a mesma coisa que o diálogo interreligioso com religiões não cristãs. Porque o que os cristãos têm em comum entre si é muito maior do que as outras religiões não cristãs têm em comum conosco. Isso é simples. Esses elementos maiores ou menores de verdade que possuem essas religiões levarão mais ou menos, dentro de um determinado aspecto, a verdades da fé católica. Então nós podemos dizer que a Igreja Ortodoxa, por mais que seja cismática, e até mesmo herética em algum ponto, elas possuem muito mais proximidade conosco, e é muito mais fácil um ortodoxo entender e compreender a fé católica do que, por exemplo, um hinduísta, né? Mas é muito mais fácil também um judeu e um muçulmano que acredita em um único Deus compreender a fé católica do que um politeísta. Então isso é algo muito básico, né? Isso é algo de razão natural, né? De lógica, né? E essa falsa equivalência que ele faz com o satanismo, etc., é completamente absurda, exatamente porque o satanismo é uma religião que prega o mal, que ensina o mal, e não uma religião que busca uma união com Deus. Na verdade, o satanismo nem pode ser considerado uma religião. Exatamente porque o termo religião vem do religare, né, do latim, que é religar o homem a Deus. O satanismo é o oposto disso. O satanismo é contrário a Deus, é contrário à fé, é contrário à bondade. O satanismo é uma seita satânica, uma seita maligna, que está em oposição a Deus. Por mais que as outras religiões possam estar bem erradas e bem distantes da verdade, todas elas, em maior ou menor grau, se propõem a levar o homem ao bem, a levar o homem a Deus, a unir o homem à sua suprema divindade e a elevar o homem acima da sua natureza, levando-o a uma perfeição moral. Comparar as falsas religiões que pregam uma perfeição moral, uma bondade absoluta, uma união com um Deus que é bom, com um satanismo que nem religião é, mas é o oposto da religião, é completamente falso. Porque o que a igreja ensina sobre as sementes da verdade, sobre as sementes do verbo, sobre os elementos de verdade, é dentro daquelas religiões que tentam, em maior ou menor grau, exercer esse ofício próprio de religião, que é o ofício de elevar o homem a uma perfeição moral e unir esse homem ao Deus de bondade, né? Coisa que o satanismo está longe de fazer. Quer dizer, de algum modo, que o satanismo deixou de ser mal? Eu até me pergunto se a gente vai chegar no ponto em que nós precisamos argumentar em face de padres de batina que o satanismo é mau. Porque parece que essa recusa voluntária e consciente de encarar a realidade tal qual ela é, simplesmente porque ela é desagradável e nos obriga a tomar uma posição que vai atrapalhar a nossa carreira dentro da igreja, por exemplo, por, sei lá, um padre que sonha em ser bispo. Se nós chegamos nesse ponto, é porque a nossa recusa contra a verdade conhecida como tal, há muito tempo se tornou pecaminosa e gravemente pecaminosa. Agora, o que eu quero com esse vídeo, pessoal? Qual que é o grande motivo que me levou a gravar esse vídeo? Olha, hoje, ao contrário do que eu costumo fazer... Bom, aqui eu quero deixar uma observação, como vocês podem ver. Ele iniciou criticando pessoas que defendem o continuismo por uma suposta venda de curso, por supostos interesses financeiros, etc, etc. Agora, no meio do vídeo, ele coloca um QR Code com um Pix para você ajudar o apostolado dele com o seu dinheiro. Aqui não estou tirando conclusões nenhuma, não estou dizendo que ele tem essa má intenção, que ele, de fato, está interessado somente em dinheiro, que ele quer ganhar e lucrar em cima disso, etc. Eu não estou dizendo isso. Eu estou apenas dizendo que ele começou dizendo uma coisa e agora ele age de uma forma que contraria aquilo que ele está dizendo. Se ele está criticando pessoas que vendem curso, pessoas que lucram com seus apostolados, o que por si só não é algo errado, eu não estou dizendo que isso é errado, mas ele dá a entender que essas pessoas estão fazendo isso somente para lucrar, agora ele coloca o QR Code para você ajudar com o teu dinheiro o apostolado dele. É, no mínimo, hipocrisia. Não estou entrando aqui num debate com citação de papa, com documento, etc. A questão é que eu quero a coisa mais simples do mundo. E para você entender isso, eu vou contar uma historinha que você provavelmente ouviu quando era criança, mas talvez não lembre, e é sempre bom relembrar em detalhes. A minha fábula favorita quando eu era criança era Roupa Nova do Rei. Você lembra dela? Existem várias versões dessa fábula, mas eu vou resumir ela aqui de acordo com a versão que eu escutei quando era criança. Numa cidade medieval havia um rei. Um rei que era muito rico e muito orgulhoso, vaidoso e não era muito inteligente. E nesse reino, nessa cidade, de repente chegaram dois comerciantes que decidiram levar vantagem em cima do rei e ao mesmo tempo pregar uma peça nele. A história não dá os nomes, nós podemos imaginar esses dois comerciantes, homens de muita lábia. Podemos imaginar que um fosse talvez chamado José, um nome comum, outro talvez chamado Bernardo, um nome medieval. E eis que eles chegam, os dois comerciantes, diante do rei, diante de toda a sua corte, com um baú, e eles com muita lábia dizem: meu rei, nós viemos de terras muito distantes e trouxemos aqui um tecido mágico, um tecido único no mundo. Ele é um tecido que só pode ser visto por pessoas virtuosas e inteligentes. E tamanha era a lábia deles que eles convenceram o rei e a corte. Então eles abriram o baú, seguraram o ar e falaram: meu rei, veja que tecido lindo. E o rei, para não demonstrar fraqueza, para não assumir que não estava vendo o tecido que só virtuosos e inteligentes podiam ver, ele disse: é esplêndido.
É um tecido maravilhoso. Eu quero que façam para mim uma roupa com esse tecido. E os mercadores aproveitaram e falaram: esse é um tecido suavíssimo, mais suave que a seda. O senhor nem vai sentir que está usando ele. E toda a corte do rei, igualmente, não quis demonstrar a fraqueza de assumir que não estavam vendo tecido nenhum. Então os mercadores tiram as medidas do rei, recebem uma fábula de dinheiro em cima daquilo que venderam para o rei. E o rei marca então um desfile para que toda a cidade veja a roupa nova do rei. Então nós vemos a fanfarra, a cavalaria que vai na frente e os nobres. E por último, no cortejo, como personagem principal, o rei, que vai completamente nu, tendo até um lacaio que atrás dele finge carregar as franjas da capa dele. E eis que uma criança começa a gargalhar tão alto que chama a atenção de todos e ela grita: o rei está nu. Aquilo que a cidade inteira, ninguém queria ser o primeiro a assumir que não via roupa nenhuma, que por isso talvez não fosse virtuoso e inteligente. Eis que uma criança fura aquela farsa e brada: o rei está nu, furando como uma agulha num balão toda aquela hipocrisia em torno da roupa nova do rei. Agora, o que eu quero dizer com esse vídeo? Bom, antes de entendermos o que ele quer dizer com essa comparação, o que talvez eu já imagine, você também já deve estar imaginando, fazer uma pontuação aqui interessante que ele quis, ao meu ver aqui, né, que é um pouco óbvio, trocar farpas com o padre José Eduardo e Bernardo Kister, né? Porque ele colocou o nome desses dois homens que estavam enganando o rei de José e Bernardo. Coincidentemente, que são os influenciadores, né, o padre José Eduardo e Bernardo Kister, são os influenciadores que mais têm batido em cima desses hereges do tradicionalismo. Não estou dizendo que o Lorendo seja um herege, mas sim ele adere a uma heresia, que é a ruptura, que é a hermenêutica da ruptura, etc. Agora, se ele faz isso de forma consciente ou não, é lá com Deus. Mas ele faz essa alfinetada aqui aos dois, né, de forma bem sutil, para talvez não ser processado, né? Mas, Lorenzo, se você de fato quis fazer essa alusão, venha a público e fale as claras. Não seja covarde. Fale, já que é a verdade, não tenha medo disso. Aponte o dedo, diga o nome completo das pessoas. Não fique se escondendo através de figuras e de parábolas. É que o rei está nu e a igreja está em chamas, pessoal. Vamos ter a mínima hombridade de reconhecer que a igreja está em chamas. Há séculos, São Luís Maria Grão de Montfort, na sua oração abrasava, bradava profeticamente: fogo, 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 socorro, 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 fogo na casa de Deus, fogo nas almas, fogo até no santuário, socorro que assassinam meu pai, que degolam meus filhos, que perseguem meus irmãos. Meus caros, nós estamos vivendo diante da pior crise já atravessada em toda a história da igreja. Quem nega isso ou não conhece em profundidade a história da igreja, ou absolutamente mente para si mesmo a respeito da gravidade da questão atual. Bom, essa questão da pior crise da história da igreja, ela é controversa, né? Ela é algo discutível. Porém, mesmo que assumamos que de fato a igreja está passando pela sua pior crise, se surpreender com isso é um desconhecimento completo da própria Sagrada Escritura e dos próprios evangelhos, onde nosso Senhor deixou bem claro, né, para os apóstolos: acaso quando voltar o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? Já foi uma predição óbvia, uma profecia clara de que no final dos tempos haveria uma grande crise de fé. E assim também os livros sagrados vão predizendo, né? Os apóstolos vão falando sobre isso, o Apocalipse fala sobre isso e etc. O problema, meus amigos, não é reconhecer que existe a maior crise da história. Se de fato ela existe, isso é questionável, mas você pode acreditar que exista. Eu, por muito tempo também, acreditei que estamos na maior crise, e é possível que nós de fato estejamos nela, né? Apenas não tiro conclusões precipitadas, porque isso, quem dirá, será a igreja, e não eu, novamente reconhecendo cada um o seu lugar. Porém, o fato de estarmos na maior crise da história da igreja pode ser muito bem reconhecido pelos continuistas. Porque, de fato, o clero, em grande parte, está corrompido, ensinados heresias, doutrinas erradas, etc. Tanto por parte dos liberais modernistas, quanto por parte dos tradicionalistas, as heresias estão sendo espalhadas pela igreja, infelizmente alcançando muita parte da hierarquia, né? Só que isso não significa dar o salto lógico de acusar o magistério da igreja, de acusar o conselho ecumênico, de acusar os papas de ensinarem o erro. Porque, de fato, a igreja como corpo de Cristo pode passar por tribulações, um membro pode ficar doente, membros podem morrer, né? Existem os membros vivos e os membros mortos, como diz São Pio X. Os membros mortos são aqueles que estão em pecado mortal. Existem muitos membros da igreja em pecado mortal que, de certa forma, são membros mortos do corpo de Cristo. Existem muitos membros doentes do corpo de Cristo. Existem muitos membros que estão apodrecendo e até alguns estão sendo amputados. Isso sempre aconteceu na história da igreja e vai se intensificando até o fim do mundo. Agora, um único membro do corpo de Cristo não pode ser abatido. Um único membro do corpo de Cristo não pode morrer. Esse membro é a cabeça. Porque todo o teu corpo pode ficar em feridas, você pode perder uma mão, perder uma outra mão, perder um braço, perder uma perna, você pode perder diversos membros do corpo, mas se você perde a sua cabeça, você morre. E isso é contrário ao dogma da indefectibilidade da igreja
e a promessa de Cristo que as portas do inferno não prevaleceriam? Se tem um membro do corpo de Cristo que deve ser preservado até o fim dos séculos, isso é dogma de fé do Concílio Vaticano I, é a Cátedra de Pedro. É a cabeça visível da igreja. Nenhum papa da igreja pode ser herege, ao menos formalmente. Nenhum papa da igreja pode ensinar heresia e conduzir toda a igreja ao erro, porque caso contrário, toda a igreja estaria morta e destruída. Pois se a cabeça pereceu, se a cabeça morreu, todo o corpo morre. Uma parte do corpo pode morrer, e o corpo não é destruído por isso, mas a cabeça jamais poderá morrer. E por isso, nós não precisamos acusar o Papa, acusar o Concílio, acusar o Magistério para reconhecer que existe uma crise de fé. Mas essa crise de fé não pode afetar a nossa própria fé na promessa de Cristo em relação à igreja. Porque acima da crise de fé, a nossa fé na igreja deve nos levar sempre a crer com firmeza de que ela será preservada de todo erro e nunca será destruída. Nunca, absolutamente nunca em 2000 anos de história houve uma apostasia tão profunda, tão generalizada e tão universal. Nunca houve, de um lado, uma sociedade tão fundamentalmente anticristã que foi construída ao longo de séculos a partir da negação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e da ordem social vigente na cristandade. E do outro, nunca houve uma mais completa ausência de santos, de mártires, de confessores, de pregadores que estejam dispostos a enfrentar o mundo e as suas máximas. Nós estamos na época em que mais se canonizam santos, mas onde nós não encontramos santidade. Por mais que, por exemplo, o Papa João Paulo II, que mudou o Código de Direito Canônico, mudou os critérios para se canonizar santos, canonizou sozinho mais almas do que todos os papas dos 500 anos anteriores a ele, juntos, entre esses santos, onde estão aqueles do nosso contexto histórico capazes de fustigar os erros da nossa época, como fizeram na sua São Domingos de Gusmão, São Vicente Ferrer, São João Maria Vianney? Onde estão os bispos que promovem uma luta aberta e total contra a Revolução, como Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, como Santo Antônio Maria Claret? Onde estão os clérigos dispostos, se não a liderar, ao menos a colaborar ativamente com iniciativas verdadeiramente contra-revolucionárias? Como? Bom, para ele, um santo só pode ser santo se ele for ativo e combativo contra todos os erros da igreja. Então, as carmelitas que passam a sua vida inteira presos dentro do Carmelo, rezando, se santificando, se penitenciando, sem abrir a boca para falar um A contra qualquer autoridade eclesiástica, até mesmo contra os seus próprios bispos e padres, que às vezes são os próprios inimigos da igreja, elas não são santas porque elas não são contra-revolucionárias. Para você ser contra-revolucionário, para você ser santo, você precisa ter uma postura combativa, como esses tradicionalistas têm, para denunciar, para apontar, para xingar, para etc, né? Ou seja, os santos só podem ser santos se enquadrarem dentro daquilo que eles querem. Né? Que eles desconhecem que existem diversos tipos de espiritualidade, diversos tipos de vocação. Alguns são chamados ao embate, outros são chamados à vida contemplativa, à oração e a reformar a igreja da forma como São Francisco fez, por exemplo, tantos outros santos, que através das suas vidas pessoais, da sua santidade pessoal, mesmo sem abrir a boca, falar um A, provavelmente contra as próprias autoridades eclesiásticas, revolucionaram, num bom sentido, a Santa Igreja e reformaram e reavivaram a Igreja de Cristo. Então, santos para eles só podem ser aqueles que eles querem que sejam santos, né? E aqui o fato de São João Paulo II canonizar milhares de santos não significa nada, né? Porque não existe limite. O Papa pode canonizar quantos santos ele quiser, né? Aqui, novamente, os tradicionalistas querem impor ao Papa até os limites de santos que ele pode canonizar. E lembrando que o fato do Papa ter alterado, né, e flexibilizado para a canonização ser algo mais simples, tirando todos aqueles critérios rigorosos que tinham antes, não muda em nada a infalibilidade dessas canonizações, porque pelo próprio fato das canonizações dos primeiros séculos, né, de Santo Agostinho, de tantos outros doutores e santos da igreja que são inquestionáveis pelos próprios tradicionalistas, nunca terem sido proclamadas por um Papa, mas foram proclamadas primeiro por ação popular, por devoção popular, depois sendo reconhecido universalmente pelos pastores da igreja. As canonizações dos primeiros séculos não eram feitas como hoje, normalmente decretadas, proclamadas pelo Papa, e não passavam por processos rigorosos. Era simplesmente o reconhecimento popular daquela santidade e a igreja que acatava e permitia aquela veneração. E toda a igreja reunida venerando aquela pessoa já era uma marca objetiva de que aquela pessoa de fato era santa. E quando as autoridades eclesiásticas reconheciam a santidade e permitiam esse culto desses santos, logo eles eram oficialmente considerados santos por toda a igreja. O que torna a infalibilidade de uma canonização real não é os critérios que são usados para proclamá-lo, mas é a autoridade que proclama em virtude do poder apostólico que tem a sé de Pedro. Outrora, as dos cristeiros, a dos primeiros dentre os carlistas, a dos vandeanos, a dos camponeses do Tirol, a dos sanfedistas. O que nós encontramos em toda parte é um catolicismo burguês, acomodado, onde se critica até os erros da modernidade, porque ficou bonito falar mal da modernidade, isso qualquer neopagão consegue fazer, mas
Só se fala mal dos erros da modernidade para proteger a própria família da influência deles. E tudo que acontece fora do âmbito da própria família não diz respeito e não interessa em absoluto. Só que não é só isso, nem de longe, pessoal. O rei está nu, a igreja está em chamas. O senso católico se esvaiu nas almas muito mais do que nos tempos da crise ariana. Nos tempos da crise ariana, a maior parte dos bispos mancomunados com o Estado Imperial Romano passaram a promover e defender a heresia ariana, mas a maior parte dos leigos permaneceu católica. Agora, como diz na Sagrada Escritura, meu povo perece por falta de conhecimento. Isso se aplica ao nosso contexto histórico, onde a imensa maioria do laicato, porque não foi ensinada, não foi catequizada pelos padres que vieram durante e após o Concílio Vaticano II, que jogaram fora a tradição da igreja, comungam em todo domingo em estado de pecado mortal, nem sabem que existem pecados que impedem a recepção da Sagrada Eucaristia, nem sabem fazer uma confissão bem feita, nunca ouviram a expressão exame de consciência, mas que estão lá todo domingo escutando homilias vazias vindas de padres que ensinam doutrinas que absolutamente não são católicas. Bom, eu já ouvi essa crítica antes, né? De que as comunhões mal feitas, as comunhões sacrílegas e tantas outras coisas é fruto do Concílio Vaticano II. Isso é uma falsidade, né? Porque se você estudar um pouquinho de história da igreja, leia apenas o livro O Diálogo de Santa Catarina de Siena e você já vai saber disso. As comunhões sacrílegas sempre aconteceram dentro da igreja católica e, pior, né? Por parte do clero, né? Daquela época, que é um clero pré-Vaticano II, né? Um clero, inclusive, pré-reforma protestante, e você vai ver que a corrupção no clero, né, que os abusos, que as comunhões sacrílegas, que os pecados mortais, tudo isso era coisas muito comuns no clero daquela época, né? Leia esse livro, que esse argumento do Lorenzo já vai cair por terra. O Diálogo de Santa Catarina de Siena. E para que concluir essa parte de forma um pouco mais clara, é só você pegar 1 Coríntios capítulo 11, onde o próprio São Paulo vai repreender a comunidade de Corinto por estar comungando indignamente. E por isso muitos membros daquela comunidade estavam doentes e alguns até morreram, como o próprio São Paulo diz. Comunhão sacrílega acontece desde que a igreja é a igreja. Caso contrário, vocês vão ter que dizer que São Paulo também era tão liberal quanto eles dizem que o Concílio Vaticano II foi, né? E São Paulo também era um imprudente que deixava as coisas acontecer na igreja, que os apóstolos levavam o modernismo para a igreja, porque até mesmo os apóstolos não conseguiram frear totalmente a malícia de muitos membros da igreja que comungavam sacrilegamente. Isso está nas escrituras e isso está amplamente notificado na história da igreja. Então esse argumento de que depois do concílio as comunhões sacrílegas, etc., né, cresceram, isso aí também não é argumento que se preze. É um argumento que ignora completamente toda a história da igreja e a própria Sagrada Escritura. Católicas. E, aliás, comungar em pecado mortal já é uma coisa autorizada pelo Papa Francisco em nome da pastoralidade, como ele fez na Amoris Laetitia, permitindo que casais em segunda, ou sabe-se lá, 10ª união, recebam os sacramentos da confissão e da comunhão, mesmo sem terem abandonado a sua situação objetiva de pecado, em nome da pastoralidade e do discernimento do confessor que acha que, naquele contexto, eles não são culpáveis do que estão fazendo. Isso também é, em grande parte, mentira. Ele usa aqui de falácias, de acusações levianas contra o documento Amoris Laetitia. Nós temos aqui também um vídeo somente explicando sobre essa questão do documento, que não traz nenhum tipo de novidade, né? É um desconhecimento terrível, né? E uma desonestidade intelectual acusar o Papa Francisco de permitir que pessoas comunguem em pecado mortal, porque isso é mentira, uma mentira deslavada. O Amoris Laetitia não permite em momento nenhum que pessoas comunguem em pecado mortal, tá? Ah, mas eles não podem comungar em segunda união? Veja o vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Nós já temos essa resposta, e é uma resposta muito bem elaborada, que você vai entender com clareza que a Amoris Laetitia não contradiz nada a doutrina da igreja. Nossa época vê escândalos muito piores vindos de Roma do que os escândalos do século de ferro da Renascença, porque são escândalos, além dos escândalos morais de cunho sexual e das roubalheiras presentes no Vaticano, nós vemos escândalos que são contra a fé. Vemos atitudes de bispos e de cardeais, para dizer o mínimo, que nos deixam perplexos, porque são palavras, gestos, ações e omissões que vão na contramão dos ensinamentos dogmáticos da Igreja Católica. Isso não aconteceu nem mesmo no pior da Renascença. Nunca houve décadas ininterruptas de escândalos públicos envolvendo a fé por parte daqueles que receberam de Deus a missão suprema de confirmar na fé os seus irmãos. Nem no pior capítulo da Renascença neopagã nós presenciamos um ato de culto em estrito senso pagão praticado à luz do dia de forma pública e notória na presença de um pontífice. Bom, aqui novamente ele faz uma comparação completamente descabida, né? Ele supõe que essa crise de fé, essas heresias não existiam na história da igreja como existe hoje, o que também pode ser contestado, né? Existem controvérsias sobre isso. Agora, o fato de você dizer que a crise de fé, as heresias vindas por parte do clero que nós temos hoje, é algo novo, é algo que nunca aconteceu na história da igreja, vamos supor que seja verdade, de fato, isso não desqualifica em nada o continuismo, porque a tese continuista não nega isso, né? Como eu bem disse, a única coisa que os continuistas negam, porque nós somos católicos, e nós queremos na indefectibilidade da igreja,
é que a cabeça visível da igreja não pode se corromper. E o magistério autêntico dos papas, o magistério que se direciona a todos os fiéis, quando o papa fala sobre fé e moral, não pode conter uma heresia, não pode levar a igreja inteira ao erro, porque isso é contrário à promessa de igreja, é só isso. Então veja, ele supõe que nós, continuistas, negamos a crise na igreja, negamos as heresias ensinadas pelas conferências episcopais de alguns lugares, pelos bispos, etc. Ou até mesmo alguns erros pessoais que os papas possam cometer, né, dentro da sua vida pessoal, da sua vida privada ou fora do seu magistério. Né? Ele supõe que ser continuista é negar tudo isso. Né? Então concluímos até aqui que ele não conhece nada de continuismo, né? Apenas falácias e espantalhos. Nem nos capítulos mais sodomíticos da Renascença nós encontramos clérigos com as mentes tão depravadas e os corações tão corruptos para publicar um documento como a Fiducia Supplicans, ou para agir de acordo com as diretrizes que estão presentes nesse documento. Nem do grande auge do cisma do Ocidente, com o Papa em Roma e outro Papa em Avignon, e a cristandade inteira dividida a respeito de quem que era o Papa legítimo, nós encontramos tanta confusão como a que reina hoje entre os católicos, que parecem quase se dividir como os hereges protestantes, católicos de tendências protestantes, de tendências judaizantes, católicos liberais e os católicos comunistas da teologia da libertação. E só esqueci de citar aqui os próprios católicos tradicionalistas, que se assemelham a diversas heresias do passado, como o próprio jansenismo, que era uma heresia rigorista e também tradicionalista. Entre outras, nós temos aqui um vídeo aqui também, né, onde nós falamos sobre os concílios ecumênicos e os cismas que seguiram esses concílios, né, e esses grupos têm muitos pontos em comum com os tradicionalistas. Eram tradicionalistas da época, né, e isso ele não cita, né, obviamente, por motivos convenientes. E por que tanta divisão? Porque décadas a fio é de quem se sentava na cátedra da verdade, na sé de Pedro, que deveria confirmar os católicos na unidade, é que partiram os escândalos. Ao longo da história da igreja, houve sim abusos litúrgicos, houve clérigos que celebravam de um modo indigno a missa, mas nunca houve a criação do zero de um rito litúrgico completamente novo, sob a pretensa alegação de voltar às origens da igreja primitiva, que é o mesmo argumento clichê, repetido por praticamente todos os hereges ao longo da história. Na igreja primitiva era desse modo. Aí vem uma inovação, desprezando a orientação que o Espírito Santo conferiu à igreja e ao sadio desenvolvimento da liturgia ao longo dos séculos. Primeiro que ele supõe que a Missa Nova seja um rito completamente novo, que é uma mentira, porque a Missa Nova tem diversos elementos, né, que surgiram a partir da Missa Tridentina. Né? Até porque o termo Missa Nova já é equivocado. A gente fala Missa Nova por conveniência, mas é rito novo. Missa nunca pode ser nova. O rito é novo. Porém, o rito novo tem diversos pontos em comum com o próprio rito antigo. Não é um rito criado do zero, como se fosse completamente diferente do rito antigo. É um rito diferente em muitos aspectos, mas o fato de ser diferente também não faz com que ele seja ruim, pior, ou inválido, ou ilícito, né, como eles dizem. Então, novamente, a argumentação dele é em torno disso, né? Bom, isso nunca foi feito na história da igreja, então se foi feito agora, nós não vamos aceitar porque não foi feito antes. Mas pera lá, existem diversas coisas na história da igreja que foram feitas a primeira vez. Para tudo ter uma primeira vez. Então, no próprio desenvolvimento orgânico da missa tridentina, muitos elementos foram acrescentados pela primeira vez. Até se formar a missa tridentina, como nós conhecemos hoje a partir do Concílio de Trento. Muitos elementos que estão lá não existiam no princípio e foram acrescentados pela primeira vez. Então esse argumento, nunca foi feito antes assim, nunca foi feito dessa forma, isso não cola porque até a missa tridentina teria que cair, porque muitas coisas foram acrescentadas ao longo do tempo pela primeira vez. Não tira autoridade de quem fez e promulgou a missa. Inclusive, claro, a liturgia romana se estabeleceu na forma como está essencialmente na missa tridentina, na época de São Gregório Magno. Depois disso, houve pequenas alterações e refinamentos, e São Pio V simplesmente tornou ela obrigatória para o Ocidente inteiro. Um rito novo da missa é algo que nunca existiu. Sobre a bula de São Pio V Quo Primum Tempore, que muita gente questiona também se a missa tridentina pode ser proibida, se não pode ser, se ela é eterna, se não pode ser criado nenhum rito depois dela, etc. Toda essa falácia que eles criam, né, em torno disso, também está respondida aqui no perfil, nesse vídeo aqui. Todos esses vídeos que eu citei aqui no vídeo estarão aqui na bio, é só abrir e clicar em cada um deles para você assistir. Elaborado por uma comissão presidida por um monsenhor de ortodoxia duvidosa e que contou com a assistência de 6 pastores protestantes. E vários pastores protestantes posteriormente, como Max Turian, da comunidade ecumênica Taizé, disse: as comunidades não católicas poderão celebrar a Santa Ceia com as mesmas orações que a Igreja Católica. Da Missa Nova, teologicamente isso é possível. Nós chegamos ao ponto de ver papas beijando o Corão. Bom, sobre a questão da missa, nós temos publicações lá no perfil do Instagram. Nós temos um destaque somente sobre Missa Nova, onde respondemos muito desses ataques, né? Só que um ponto aqui que ele erra também, que os tradicionalistas adoram fazer isso, né? É colocar a suposta ortodoxia duvidosa de alguém que participou do concílio ou da reforma litúrgica como ponto central para se rejeitar o concílio ou a reforma litúrgica. Se for assim, você tem que colocar a ortodoxia de um concílio nas mãos dos seus participantes, dos seus integrantes, o que é muito perigoso, porque todo concílio ecumênico tinha hereges participando, né? O que torna um concílio ecumênico ou uma reforma litúrgica algo válido e seguro no âmbito da fé não é as pessoas que participam dela, mas é a autoridade do Romano Pontífice que promulga ela. E a partir daquele momento, aquele concílio, aquele rito deve ser entendido à luz
da doutrina e da fé católica, que vem através da autêntica interpretação do magistério e não de quem participou dela, seja ele quem for. Beijando o Alcorão. E padres conservadores de batina dizendo não tem nenhum problema nisso, é só um beijo de cortesia. É só um beijinho de cortesia no Alcorão. Bom, então eu posso dar um beijo de cortesia no Talmud. Não posso dar um beijo de cortesia no dogma e ritual da alta magia do Elifaz Levi. Não tem problema. É só um beijo de cortesia. Mas... Bom, sobre a questão do Alcorão, nós também temos um vídeo lá no Instagram, no destaque sobre São João Paulo II, né? Mais uma vez ele pega um ato do Papa, que não tem nada a ver com o magistério, um ato pessoal do Papa. O Papa é infalível nos seus pronunciamentos definitivos, nos seus pronunciamentos dogmáticos, mas ele não é indefectível como pessoa, né? Aqui, novamente, o tradicionalismo ele gira em torno de dois extremos. O primeiro extremo é duvidar da defectibilidade da igreja quando ataca um concílio ecumênico e o magistério dos papas. Do outro é colocar o Papa como se ele precisasse ser indefectível na sua pessoa para que a doutrina do seu magistério seja aceita e seja ortodoxa. Ou seja, você precisa que o Papa seja santo em todos os aspectos, indefectível, perfeito, que ele nunca cometeu um erro na vida dele, para que então o seu magistério seja confiável. Isso é uma loucura, né? Isso é completamente surreal, porque se você segue essa lógica, você terá que rejeitar magistérios de papas da Idade Média, como o próprio Alexandre VI, né? Então, mas ele nunca ensinou uma heresia. Mas como você sabe que esses papas agora ensinaram heresia? Você tem poder e autoridade para julgar se é apostólica? Também já falamos sobre isso no nosso perfil, né? A definição dogmática de Nicolau I, Papa, diz que ninguém jamais poderá julgar se é apostólica. Ninguém jamais poderá julgar se é de Roma. Nem o clero, nem os leigos, nem nenhuma autoridade terrena ou nenhuma autoridade eclesiástica. Somente o Papa pode julgar outro Papa, né? Então ele cai novamente nesses erros. Então, antes de tudo, quando nós nos deparamos com esses atos desses papas, que são controversos, né, são atos que causaram escândalo, primeiro nós temos que fazer como São Tomás de Aquino. É melhor você pensar bem de uma pessoa má do que você pensar mal de uma pessoa boa, né? A própria questão do juízo temerário, que é um pecado, nos deve levar a considerar sempre a boa intenção e a boa vontade das pessoas. Principalmente quando se trata do Romano Pontífice. Então, a nossa primeira atitude diante disso tudo tem que ser levar em consideração a boa intenção do Papa, né? E que se ele cometeu algum deslize, ele não fez isso por má vontade ou por malícia, né? E segundo, que mesmo reconhecendo que o ato possa ser perigoso, o ato possa ser um ato ruim, ou até mesmo um erro, né? Isso não anula de forma alguma a autoridade do magistério desse Papa e não tem nenhum tipo de relação com a ortodoxia ou não do Concílio Vaticano II. Papas participando de cerimônias judaicas, de encontros ecumênicos com muçulmanos, com pagãos, e os continuistas tentando te convencer de que tá tudo bem, de que tá tudo normal dentro da igreja. E quando você mostra que a participação de católicos em encontros ecumênicos foi proibida pelo Papa Pio XI, eles vêm com o relativismo bom. Um Papa Pio XI proibiu, outros papas, como Francisco, participam, como se pudesse equiparar, sendo que Pio IX nada mais fez do que reafirmar o ensinamento que vem desde São Paulo. Não se pode comer na mesa de Cristo e na mesa dos demônios. Aí vão lá os papas pós-conciliares, vão os clérigos modernistas comer na mesa dos demônios, não tem problema nenhum. Esse documento de Pio XI, Mortalium Animus, nós também temos uma resposta a isso daqui. O ecumenismo condenado por Pio XI nesse documento não tem nada a ver com o ecumenismo ensinado pelo Concílio Vaticano II dos papas posteriores, né? Só que ele não vai dizer isso aqui por motivos óbvios. Mas nós temos aqui um vídeo sobre isso mostrando a relação do que é ensinado por Pio XI com Paulo VI e os papas posteriores, e que a doutrina ensinada por Pio XI é a mesma ensinada pelos papas pós-conciliares. O ecumenismo condenado por Pio XI é o falso ecumenismo, que o próprio Concílio Vaticano II chama de irenismo, que está baseado no relativismo religioso. E não tem nada a ver com o que o Concílio Vaticano II ensina. A condenação de Pio XI e o Concílio Vaticano II falam sobre coisas diferentes. Quando nós vemos, por exemplo, que os papas, do contexto posterior à Revolução Francesa, ininterruptamente condenaram os erros da Revolução, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XI, até mesmo Pio XII, aí nós chegamos, na nossa época, em que todo esse ensinamento contínuo do magistério ordinário da igreja é jogado no lixo, pra gente ter Papa Francisco assinando o documento com um imã muçulmano que proclama: a liberdade é um direito de toda pessoa, cada um goza da liberdade de credo. Por mais que Gregório XVI, Pio IX, para dizer o mínimo, condenaram essa ideia absurda de que o homem tem a liberdade de credo para escolher a religião que pode praticar, de pensamento, de expressão e de ação. Aí um Papa, como Francisco, que assinou esse documento, que diz: o pluralismo e as diversidades de religião, de cor, de sexo, de raça e de língua fazem parte daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos. Essa sabedoria divina é a origem de onde deriva o direito à liberdade de credo e a liberdade de ser diferente. E você vê pessoas tentando... Bom, o que o Papa Francisco está falando nesse documento é sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dom de Deus, da lei natural, que nos dá a liberdade de abraçar a verdadeira fé e nos dá a liberdade também de usar o livre-arbítrio de forma errada e rejeitar a verdadeira fé. O documento Dignitatis Humanae do Concílio Vaticano II, que fala sobre liberdade religiosa, baseia a liberdade religiosa sobre o livre-arbítrio.
O fato de que nenhuma pessoa pode ser coagida e forçada a abraçar a fé católica contra a sua vontade. Isso já foi ensinado por papas anteriores ao Concílio Vaticano II. Eu tenho um destaque lá no Instagram que fala sobre isso, sobre liberdade religiosa, e cito todos os papas anteriores ao concílio que falaram sobre isso. E tem aqui no YouTube um vídeo onde eu gravei uma resposta a um seguidor e fiz ela em formato de vídeo depois, onde eu falo sobre a liberdade religiosa com base no documento do Concílio Vaticano II, que não tem nada a ver com relativismo religioso, ou qualquer pessoa pode salvar em qualquer lugar, e também não dá o direito ao erro, tá? O direito à liberdade religiosa não necessariamente aprova o direito de escolher uma falsa religião, tá? Ninguém tem direito ao erro e o Concílio Vaticano II não concede isso. É uma outra coisa completamente diferente. E você vê pessoas tentando conciliar essa blasfêmia com uma doutrina católica, dizendo, ah não, o Papa está dizendo que Deus tolera as outras religiões porque ele tolera o mal para daí tirar um bem maior. Você sabe muito bem que não é isso que está dito nesse documento. Você sabe muito bem que esse não é o sentido. Mas você continua defendendo porque você já tem uma posição tomada a priori, que é a de defender incondicionalmente todos esses escândalos e abominações que tomaram conta da igreja, seja porque é mais interessante para vender os seus cursos, seja porque tem ambições de subir na carreira eclesiástica, seja porque é covarde, carola, beato e não sabe como deve ser a posição do católico em face desses escândalos vindos do magistério. A primeira parte da obra do Dr. Arnaldo Vidigal, que eu mencionei há pouco, que é a hipótese teológica do Papa Herético, vai ajudar você, porque ela trata em outros aspectos da questão do assentimento aos documentos da igreja, mas enfim, apresentar citações descontextualizadas, vindos de Papa da Idade Média ou do Ancien Regime, para reafirmar a obediência que nós devemos ter ao papado como se fosse incondicional, enquanto nós temos papas que promovem encontro de Assis, Pachamama. Sobre a obediência ao Papa, nós temos um vídeo aqui do posicionamento do Papa São Pio X, que fala sobre a verdadeira obediência ao Papa, e é um posicionamento de São Pio X que condena as teses repetidas hoje pelos tradicionalistas. Essa tal falsa obediência, ou obediência cega, que eles dizem que nós temos, é exatamente a obediência que São Pio X ensina, e o contrário disso que eles assumem na posição deles é o que São Pio X condena, né? É engraçado isso, né? Porque eles citam São Pio X, mas não seguem o que São Pio X ensina sobre a obediência ao Papa. Então assista lá também esse vídeo que vai te ajudar muito. Encontro de Assis, Pachamama, Fiducia Supplicans, elogio a Lutero, recebem luteranos no Vaticano, comemoram os 500 anos da Reforma. Não me venha falar de documento medieval de obediência ao Papa nessas... Temos diversos vídeos sobre isso, sobre a estátua de Lutero no Vaticano, etc. No Instagram tem diversos destaques, principalmente os destaques sobre o Papa Francisco. Muitos desses temas são abordados lá. Condições. Você vê, por exemplo, um padre, José Eduardo, que fez vários ataques à Fraternidade de São Pio X. E veja, eu não sou membro da Fraternidade de São Pio X, não tenho nada contra, mas sei muito bem que uma parte da fraternidade tem uma hostilidade indevida em relação à TFP, e desde que eu criei o meu canal lá em 2020, você vai ver no meu primeiro vídeo a minha menção explícita à adesão à Escola de Pensamento e Ação do Dr. Plínio, portanto, da TFP. Mas enfim, eu tô falando aqui como alguém que tá de fora da Fraternidade de São Pio X, vendo os ataques que o padre José Eduardo fez a ela, dizendo que a fraternidade, por estar numa situação irregular, ela é cismática. Se nós estivéssemos numa situação de normalidade dentro da igreja, e por normalidade eu entendo há um período onde a gente não vê diariamente escândalos contra a fé provenientes do Vaticano, é evidente que a fraternidade deveria regularizar a sua situação, caso contrário seria gravemente suspeita de cisma. Só que nós não estamos numa situação normal. E aí você vê um padre que faz toda essa... Ou seja, para Lorenzo, o fato de nós estarmos numa situação de crise de fé, e a sua opinião pessoal achar que nós estamos numa situação de o magistério está aderindo ao erro, isso dá autorização para que a fraternidade esteja em situação irregular com a Santa Sé. Sendo que essa autorização deve ser dada pela própria Santa Sé. Ninguém pode, em detrimento da autoridade eclesiástica, dizer, olha, esse grupo aqui tem autorização para estar fora da igreja. Ninguém tem essa autoridade, meu Deus do céu. Isso é absurdo. Ninguém pode conceder a um grupo, a um instituto, a uma fraternidade, algo que somente a Santa Sé pode conceder. O estado de reconhecimento que tal fraternidade ou tal instituto é seguro, está em plena comunhão com a igreja, está ensinando algo correto, é dado pela igreja. Isso aqui é uma grande contradição. Eu não posso dizer, olha, já que nós estamos numa crise terrível, eu posso agora caminhar com as próprias pernas em detrimento do magistério e caminhar fora, à margem da comunhão com a Santa Igreja, porque eu acredito que nós estamos num momento tão delicado que isso me dá o direito de fazer isso. Que me dá o direito de agir assim. Ninguém tem essa autoridade. Ninguém pode arrogar para si um status canônico que é dado somente pela Santa Sé. Ninguém pode, por livre e espontânea vontade, se colocar fora do status canônico regular com a igreja e dizer que está tudo certo, porque a crise na igreja me dá essa autorização, né? Isso não existe, isso é cisma. Cisma no seu pleno sentido. E para não dizer heresia, né? O padre José Eduardo já deixou isso bem claro nos seus vídeos. De ataques dizendo cismáticos, desobedientes, não estão em comunhão, abstraindo que a igreja está pegando fogo. Lembrem, o rei está nu, as chamas tomaram conta da casa de Deus. Nenhum grupo na história da igreja, em todas as crises terríveis que a igreja passou, teve autorização
para viver à margem do magistério numa suposta tentativa de salvar a igreja. Mas agora, no nosso tempo, por uma suposta pior crise da história da igreja, que eles dizem que existe, né, porque o magistério nunca reconheceu isso é apenas uma opinião, uma hipótese, e com base numa hipótese teológica, nunca foi reconhecido por nenhum papa, que nunca teve lugar em nenhum momento da história da igreja, essa possibilidade de um grupo estar à margem do magistério, à margem da comunhão com o Romano Pontífice. Pelo contrário, isso sempre foi condenado. Agora, porque eu acho que o meu grupo vai salvar a igreja, eu tenho a autonomia de estar fora dela e de rejeitar tudo o que ela diz a respeito da minha fraternidade. Então, quer um ato mais protestante do que esse? Eu desconheço. Você vai prestar obediência cega a essas autoridades eclesiásticas que abandonaram a fé e você acha que não vai pro inferno por seguir o caminho de perdição que eles tomaram? Quer dizer, se eu for pro inferno por obedecer os legítimos pastores da igreja, eu tenho certeza que a religião cristã é falsa. Porque Jesus não pode mentir. Ele é Deus. Ele disse aos pastores da igreja: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E ele nunca alterou essa fala. Ele nunca alterou essa regra. Ele nunca disse: olha, a partir de tal ano, depois de tal concílio, essa regra vai mudar. Quem vos ouve, a mim rejeita. Quem vos rejeita, a mim ouve. Essa regra foi mudada pelos tradicionalistas, não por Nosso Senhor. Então eu fico com o Nosso Senhor. Eu duvido que alguém possa ir para o inferno estando em plena comunhão com o Sagrado Magistério da Igreja. Porque é um meio seguro de salvação. Essa fala do Lourenço é engraçado que você pode colocar ela na boca de qualquer herege, de qualquer cismático da história da Igreja. Esquece o Concílio Vaticano II. Né? Vamos pegar do Concílio Vaticano I, com o cisma dos veterocatólicos, para trás. Você coloca essa frase na boca de cada cisma, de cada heresia, de cada grupo que rompeu com a igreja nesses 1900 anos, antes do concílio, encaixa perfeitamente. É a mesma narrativa, são os mesmos argumentos, são as mesmas desculpas e os mesmos motivos. Será que é coincidência? Será que todos esses grupos ao longo de 1900 anos estavam todos errados e a igreja estava certa? Mas agora o jogo inverteu. A igreja está errada e os grupos estão certos. quer dizer, aí nós vemos pessoas recém-convertidas que, por terem enfrentado muita oposição para entrarem no catolicismo, vindos do protestantismo, da igreja pseudo-ortodoxa, do espiritismo, ou seja lá o que for, aderem a essa posição de obediência cega e irracional sob a alegação: se nós criticarmos as autoridades eclesiásticas, nós vamos dar munição para os protestantes. Meu querido, os modernistas são 1000 vezes piores que os protestantes, até porque os modernistas usam mitra, usam a púrpura cardinalícia e dentro da igreja promovem os encontros ecumênicos que trazem protestantes, não para convertê-los, mas para perverter os católicos. Não venha me falar em causar escândalo que vai dar munição para os protestantes, sendo que os piores inimigos da igreja, os protestantes foram os piores inimigos da igreja no século XVI e na primeira parte do século XVII. Eles continuam inimigos, mas há problemas muito mais urgentes a tratar. E o principal desses problemas é o modernismo que tomou conta das fileiras do clero católico e, sobretudo, desses clérigos, desses padres e desses bispos que são modernistas, que são hereges, mas que usam batina, que usam mitra, que dizem defender a doutrina católica de sempre, mas que sabotam toda e qualquer defesa católica tradicional em face das inovações e dos erros da nossa época. Esses são os piores inimigos que existem contra a Igreja Católica, são aqueles que dentro da Igreja fazem o trabalho pernicioso do demônio, que visam impedir que nasça uma reação católica autenticamente tradicional e autenticamente contra-revolucionária em face dos erros da modernidade. O rei está nu. Vamos parar de fingir que não está. Vamos parar de fingir que está tudo normal dentro da igreja, que é só mais um período difícil. A igreja sempre esteve em crise. Não, meu querido. A igreja está em crise quando as suas autoridades deixam de cumprir a missão que lhes foi devida, que é a de governar, ensinar e santificar os fiéis, guardando e transmitindo o depósito da fé. E isso pelo menos há muitas décadas já não é feito pela maior parte da hierarquia católica no mundo inteiro. Vamos parar de fingir que não vemos isso e parar de elogiar a roupa nova do rei, parar de elogiar as migalhas de bens que ainda existem dentro da igreja na nossa época, para não ver esse gigantesco elefante branco que está na nossa sala, que é o modernismo, que é a abominação da desolação que toma conta do lugar santo. Deus abençoe e salve Maria. Bom, você percebe que 99% dos argumentos que ele utilizou aqui, nós já temos respostas aqui no canal do YouTube e lá no nosso Instagram. É importante que você siga os nossos dois perfis, do Instagram e o canal do YouTube. O perfil Continuismo de Sempre no Instagram e o canal Continuismo de Sempre do YouTube. Porque tem material que eu posto no Instagram, que não dá para postar no YouTube. E tem material que eu posto no YouTube, que não dá para postar no Instagram. Então, juntando os dois perfis, né, o canal e o perfil do Instagram, você tem resposta para quase tudo isso daqui que ele falou. E as coisas que ainda não foram respondidas da forma como ele questionou aqui, eu acabei de responder nesse vídeo, né? Então, me mandaram esse vídeo, Caio, responde, o que você acha e tal. Eu vi aqui a primeira vez com vocês esse vídeo, estou gravando direto, né? E cheguei à conclusão de que não tem nada de novo debaixo do sol. São os mesmos argumentos de sempre. Tanto é que são os mesmos argumentos que agora que eu estou vendo esse vídeo, já tudo que ele falou aqui já foi respondido no meu perfil. Porque é apenas uma repetição
daquilo que eles sempre dizem e que já foi refutado milhares e milhares e dezenas de vezes, né? Espero que tenham gostado. Compartilhe esse react, né? Essa resposta. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para receber mais materiais sobre esse. E entre aqui na descrição para acessar os vídeos que eu comentei aqui durante essa análise, que estarão disponíveis na descrição desse vídeo. Fique com Deus, salve Maria.